estudando, que é o dom do louvor, através disso eu vou fazer coisas grandes acontecerem. Vou salvar, vou curar, vou batizar, vou te levar aos 4 cantos da terra, as nações te esperam. E hoje é um culto de missão, não é isso? Nós estamos falando de missão. Irmãos, veja bem, quando Deus usava as pessoas para falar comigo dessa forma, eu não entendia. Eu falava, Deus, na minha oração eu falava, Deus, eu sei que o Senhor cura, sei que o Senhor liberta, sei que o Senhor transforma, eu só não sei como que o Senhor fala constantemente que vai me levar para um país e para outro, e que eu vou entrar no pássaro de ferro, como se usava o termo. Irmãos, eu perguntava para Deus porque não me envergonho de dizer, nasci e fui criada em uma das favelas mais perigosas de Osasco. Quantas pessoas aqui, pelo menos, já ouviram falar ou conhecem? Levante as mãos no Morro do Socorro. Levante as mãos em Osasco. Morro do Socorro. Algumas pessoas aqui conhecem. Buraco do Socorro. A mesma coisa. Quem não conhece, eu vou tentar descrever. Uma favela que já foi perigosíssima. Acontecia muitas mortes naquele lugar. Eu e a minha família, nós passávamos muitas dificuldades financeiras. Deus decidiu nos provar na área financeira. Às vezes eu não tinha roupa para ir para a igreja. Às vezes eu não tinha alimento dentro da minha casa. E eu falava, Deus, como é que o Senhor vai me levar em tantos países? Assim, sendo que eu moro nesse lugar, nesse buraco. Veja bem como Deus de Israel, Deus que transformou Jacó em Israel, Ele transforma ainda nos dias de hoje. Veja bem como Ele é um ser inefável, imutável. Bom, Deus fazendo essa promessa na minha vida, assim como Ele faz na sua também, e eu perguntando a Ele como Ele faria, passou-se o tempo e Ele renovando a promessa na minha vida. Com 17 anos de idade eu fiz uma oração e disse, Deus, abre para mim uma porta de emprego. Deus abriu uma porta de emprego para mim, irmãos, com 17 anos de idade. E aí foi quando eu comecei como atendente funcionária de um dos restaurantes do McDonald's, lá no Shopping Continental, lá no Vila Yara, em Osasco, perto de Osasco. E assim como qualquer atendente de restaurante, de repente, Deus renovando as promessas dele, de repente, irmãos, 2 anos trabalhando ali como uma simples atendente. E trabalha-se bastante no McDonald's, ganha-se pouquinho, mas eu estava feliz, porque Deus abriu aquela porta. Porque quando você não tem bons cursos, uma boa faculdade, mas quando você dobra os seus joelhos, Deus está lá de cima, Ele contempla a sua vida. Foi isso que aconteceu na minha vida. E aí apareceu de repente um cartaz na loja onde eu trabalhava, informando que o McDonald's, uma rede que os irmãos sabem é mundialmente conhecida, estava pela primeira vez na história do McDonald's formando um concurso mundial de canto chamado Voice of McDonald's. Nunca tinha se ouvido falar de um concurso de canto dentro do McDonald's. Esse foi o primeiro. Bom, o meu gerente, que já tinha me ouvido louvar a Deus, Peterson, virou para mim e disse, Elisângela, nós vamos inscrever você nesse concurso. Eu virei para ele e falei assim, imagina, um concurso de nível mundial não é para mim. Porque, veja bem, irmãos, às vezes eu não tinha dinheiro nem para sair de Osasco direito. E a minha fé não estava autossuficiente. Foi quando ele insistiu, me inscreveu no concurso, eu disse, só tem um porém, eu não canto música secular. É um propósito meu, é um princípio meu, Deus me deu um dom e é para Ele o meu louvor. Não importa onde eu esteja, o nome do Senhor tem que ser exaltado, porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra, luz do mundo, e o nome do Senhor tem que ser glorificado. E aí, irmãos, ele me inscreveu no concurso Voice of McDonald's, a voz do McDonald's. Passou 2 meses, pastor, e de repente uma moça me liga e diz assim, Elisângela, você está entre os 13 semifinalistas do concurso Voice of McDonald's. Você é a única brasileira e vai ter que disputar aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Naquele momento, irmãos, eu vi a mão do Senhor me tirando do Morro do Socorro, me levando para a cidade de Orlando, nos Estados Unidos, através do McDonald's, porque quando ele fala, ele cumpre, ele é fiel. Veja bem, irmãos, chegando naquela cidade, eu falei, meu Deus, que lugar chique, pensei num lugar chique, Orlando. E aí eu falei, Senhor, eu dobrei os meus joelhos no quarto do hotel antes da semifinal do concurso.
e fiz a seguinte oração: Deus, da mesma forma em que o Senhor me usa lá no Brasil, que aqui não seja diferente. Eu sei que ninguém vai entender nada do que eu vou cantar, porque eu só canto em português, não sei falar inglês, mas que o Teu Espírito Santo esteja à minha frente. Foi essa minha oração, eu comecei a chorar e sentir a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo é onisciente, onipresente, está em todos os lugares. Assim como você está adorando ao Senhor nesse tempo, Deus está trabalhando em prol da sua vida. Você crê? Irmãos, foi quando eu pedi a presença do Espírito Santo de Deus e comecei a louvar a Ele com este hino que diz assim: em nome de Jesus. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti, ninguém jamais, não, irá matar. Depende só se tu quiseres. Cante comigo, mais uma vez. Cante. Pode um milagre cante acontecer quando você acreditar um pouquinho mais em Deus. A esperança que Deus colocou em ti, ninguém jamais irá matar. Mas isso depende de mim, depende de você. Se tu quiseres crer. Se tu quiseres crer. Quantos creem que o Espírito Santo de Deus está na sua vida? O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Eu não tenho nada a oferecer a você, mas Ele está aqui. E é Ele que conhece a sua vida. Veja bem, o Senhor, pela tua misericórdia, fez com que eu passasse para o final do concurso, para disputar com dois homens, um do Canadá, outro do Haiti. Foi quando mais uma vez eu pedi a presença do Espírito Santo de Deus. E na final do concurso eu louvei a Deus com este hino que diz assim: acredite, é hora de vencer. Esta força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Quantos creem? Acredite que nenhum de nós, quem somos nós, já nasceu com jeito pra super-herói. Tem coisas que ele faz questão de fazer, mas o meu e o teu sonho, eu e você é quem constrói. Por isso pensa os limites, por isso escale as fortalezas. Deus está dizendo: conquiste o impossível. Diga: eu sou um campeão. Diga: eu sou um vencedor. Pois é o Espírito Santo de Deus quem me dá asas. É Ele quem faz o meu e o teu voo. Campeão, vencedor. Esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor.
Você pode quebrar as barreiras. Nesta noite você pode ultrapassar. Em nome de Jesus vencer. Cante, campeão, que eu sou um vencedor. Sinta o Espírito Santo te dando asas. Deus está fazendo o teu gol. Cante mesmo. Diga, eu sou um campeão. Diga, eu sou bem mais que um vencedor. Essa fé que te faz enquanto eu te mostro meu valor. Deus te chamou pra vencer. Ele te chamou pra vencer. Deus te chamou pra vencer. Deus te chamou pra vencer. Ele te chamou pra vencer. Deus te chamou pra vencer. Vencedor, Deus está te dando asas aqui nesta noite. Deus está renovando os teus sonhos. Ele te chamou pra vencer. Deus te chamou pra vencer. Ele te chamou pra vencer. É mentira do diabo quando ele diz que você não vai ser ninguém. É mentira do diabo quando ele diz que os teus sonhos são impossíveis. Porque a Bíblia diz: eu sou o Deus do impossível. E fora de mim não há outro. Deus está realizando sonhos aqui nesta noite. Deus te chamou pra vencer. Ele te chamou pra vencer. Quem não, ele te chamou pra vencer. Quantos campeões estão aqui nessa noite? Glória a Deus. Irmãos, para a glória do nome do Senhor, porque eu não tenho capacidade, a única capacidade que eu tenho foi dada pelas mãos do Senhor. Eu sei o preço que eu tive que pagar para chegar aqui e ministrar para a sua vida. Preço de humilhação. Parecia que eu tinha alguma coisa. As pessoas chegavam em mim e de repente me humilhavam. Já passei muita humilhação. Mas para a glória do nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que o homem olha pela aparência, mas Deus ele sonda o teu coração. E aí, queridos, para a glória do nome do Senhor e para que as promessas dele se cumprissem, em 2006 Deus fez com que eu ganhasse o concurso Voice of McDonald's em primeiro lugar, para a glória do nome do Senhor Jesus, porque ele é fiel. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu cheguei aqui no Brasil, o presidente do McDonald's do Brasil fez uma reunião, virou para mim e disse: Elisângela, o que você quer que eu faça por você? O dinheiro do concurso, o prêmio do concurso não era o suficiente. Eu virei para ele e disse assim: olha, eu tenho um sonho, eu moro em uma favela, gostaria de comprar uma casa para que eu e minha família morássemos. Ele virou para mim e disse: então nós vamos inteirar o dinheiro do concurso e você vai fazer a compra da sua casa. Hoje, para a glória do nome do Senhor, eu tenho uma casa pequena, simples, bem pequena. É lá em Osasco mesmo, mas Deus me tirou do morro do Soró. E hoje eu pago IPTU para a glória do nome do Senhor. Deus te chamou para vencer. Ele te chamou para vencer. Deus te chamou para vencer. Deus
de 2006 a 2008, são 2 anos, você terá que cantar nos eventos em que o McDonald's quiser, independente de onde seja. Devido a esse contrato, eu comecei a entender as promessas que Deus fazia outra hora em minha vida, quando eu morava em uma favela ainda. E através deste vínculo com o McDonald's e desse contrato, eu falei, eu assino, desde que não cante música secular, só canto música gospel, assinamos. E através desse contrato, Deus começou a me levar em países como Argentina, Porto Rico, Estados Unidos, Japão, para que a promessa dele fosse cumprida e que o nome dele fosse glorificado. Amém? Porque é assim que Deus faz. Disse Davi, 2 Samuel 9, disse Davi, esta ida porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? E o versículo 10 diz assim, trabalharás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu Senhor tenha pão e que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá pão à minha mesa. Somente essa parte do versículo, Deus, Ele não muda as formas dele de agir. Assim como Mefibosete estava em Lodebar, Socorro, tudo a mesma coisa. Estava com as suas pernas quebradas, sem condições, que era o meu caso, mas Deus estava olhando para a vida de Mefibosete, tocou no rei Davi, e a partir daquele dia, a vida dele começou a mudar. Foi assim que Deus fez na minha vida. E Deus me trouxe lá de Osasco para ministrar na sua vida e dizer que Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Porque Deus é fiel. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus ministre melhor em cada coração. Vou louvar o Senhor. Pode louvar, pastor? Amém. Eu vou louvar o Senhor apenas com uma faixa do meu CD, porque o tempo não espera, eu já passei o tempo. A faixa 2. Como estamos falando de missão, eu vou louvar o Senhor com este hino, a qual o Espírito Santo de Deus falou comigo, Elisângela. Desprenda-se das coisas do mundo, porque a minha vida é fiel e as nações precisam ouvir, através do seu ministério, quem sou eu e que eu venho buscar um povo lavado e remido no sangue de Jesus. O Espírito Santo de Deus falou comigo e que Ele fale em seu coração através deste hino. Aleluia, Deus! Ouça a voz de Deus. Porque limitar Deus que está acima de tudo, porque só pensar em mim, se lá fora existe um mundo, e lá tem alguém que ora, tem alguém que sofre, tem alguém que chora. Ame como amas a ti mesmo. Menção do nome de Jesus. Então ame como amas a ti mesmo. Vá e faça menção do nome de Jesus. Ouça, igreja, deixe os seus status, deixe os seus conceitos que impedem você. Faça como Cristo, tenha um propósito.
esperei? Quem está esperando pela chuva aqui nessa noite? Quanto tempo eu esperei, Senhor? Vamos louvar, os louvores quebra cadeia, quebra prisões. O Senhor Jesus está aqui nessa noite. Vamos louvar, vamos louvar. Quanto tempo eu esperei pela chuva da promessa. Quanto tempo eu esperei pra mudar a minha história. E hoje eu estou aqui esperando o seu mover. Oh, recaiu sobre mim. Oh, recaiu chuva, oh, recaiu água. Quanto tempo eu esperei pela chuva da promessa. Quanto tempo eu esperei pra mudar a minha história. Jesus está aqui esperando o seu mover. Oh, recaiu sobre mim tua chuva temporária. Os que querem ter a vida transformada por Jesus, os que querem ter a vida renovada por Jesus, aplaude o nome do Senhor, querido. Com a paz do Senhor. Para mim hoje é uma alegria muito grande, porque há cerca de 12 anos atrás eu tive a oportunidade de pregar aqui, e na ocasião eu tinha de 18 para 19 anos. Eu me lembro que foi muito especial para mim, porque aquilo serviu de incentivo para o meu ministério. E o pastor Adelino Ribeiro é um homem que eu tenho um carinho muito especial, por ser quem ele é, e sempre quando me encontrou e me encontra, sempre me incentivando. E eu quero hoje aqui honrar a Deus por ele me trazer a essa casa, e sobretudo, pastor Adelino, ver que ao longo desses anos, depois de 12 anos, a mesma chama pentecostal permanece acesa nessa casa. Muito obrigado, pastor Adelino, pela oportunidade. Quando minha esposa me comunicou do telefonema do senhor, eu fiquei extremamente feliz e me sentindo honrado por Deus. Pastora Genilda, que Deus em Cristo abençoe também. Pastor Elton, que Deus o abençoe. Todos que compõem o ministério, o Peterson, o Magdiel, que Deus em Cristo vos abençoe. E eu estou muito feliz pela iniciativa dessa igreja e me dá o presente de trazer minha família, a Joselma, minha esposa, e a Sofia, minha filhinha, que tem 4 meses. Andou de avião pela primeira vez, pastor. Glória a Deus. Já entrou no ritmo de itinerante, tadinha. Olha onde ela foi nascer. Mas tá bom, eu honro a Deus pela vida da minha família. Quantos querem continuar ouvindo Deus falar, digam amém. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4. Segundo livro dos reis, capítulo 4. Eu quero agradecer ao pastor Valentim, ao Alex, ao David, que tem nos atendido durante esse dia. Segundo livro dos reis, capítulo 4. Enquanto você localiza, quantos aqui ainda têm forças para dar glória a Deus? Graças a Deus. Você que encontrou, por favor, se manifeste dizendo aleluia. A palavra do Senhor diz assim, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Essa mulher era o quê? Rica. A qual o constrangeu a comer pão. Daí
todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Quantos podem dizer graças a Deus? Os seus assentos que preferirem, glorificando ao Senhor, e que Deus abençoe a exposição da sua vida. Eu reconheço, meus irmãos, que esta história se trata de uma das histórias mais conhecidas de todos nós. Reconheço também que antes de mim, muitos pregadores já expuseram grandes verdades e grandes riquezas dentro dessa história tão conhecida e tão familiar. No entanto, eu também reconheço que Deus sempre tem alguma coisa boa para nos ensinar por meio da sua palavra. No entanto, para que nós possamos extrair algumas lições, algumas riquezas e alguns princípios espirituais dentro dessa história, é necessário que nós tenhamos um grande cuidado, que é de nos situarmos na história, de nós entendermos ou nos lembrarmos do que estava acontecendo quando essa história ocorreu. Esse tempo eu o chamo de um tempo especial. Você pode dizer tempo especial? Eu chamo esse tempo de tempo especial porque Deus estava visitando o seu povo. Deus não somente estava visitando o seu povo, como também estava se revelando ao seu povo. Deus estava se dando a conhecer ao seu povo. Deus estava revelando o seu coração para o seu povo e, consequentemente, Deus estava revelando o seu propósito, a sua vontade e o seu plano para o seu povo na época. E a forma como Deus está fazendo isso é por meio da palavra. E essa palavra, ela era anunciada por meio de uma classe especial de homens, que eram os profetas. E esses profetas se destacavam dentre outras pessoas, e Deus os usava para cumprir o seu propósito. Quem está acompanhando o raciocínio, diga amém. Amém. Dentre esses profetas, um vai se destacar nesse tempo, e o seu nome é Eliseu. Eliseu não é mais um profeta. Eliseu, na verdade, é o profeta. Eliseu, dentre tantos profetas, ele vai se destacar. E ele se destaca, e ele é um grande profeta, não é à toa e não é por obra da casualidade. Eliseu é tudo isso. Eliseu é um grande profeta por algumas razões. Primeiro, porque ele era um homem chamado por Deus, separado por Deus, escolhido por Deus, e melhor, ele não era só chamado, só separado e só escolhido. Ele era principalmente confirmado por Deus. Porque uma coisa é ser chamado, outra coisa é ser separado, e outra coisa é ser escolhido, e outra coisa é ser confirmado por Deus. Existem pessoas chamadas que ainda não foram confirmadas por Deus, porque uma chamada pode se dar da noite para o dia, mas a confirmação, ela não se dá da noite para o dia. Ela é fruto de fidelidade a Deus e fruto de submissão às autoridades espirituais que Deus coloca sobre a pessoa. Eliseu, ele tem essas virtudes. Preste bastante atenção nisso. Eliseu possui essas virtudes. Eliseu, na verdade, ele é um homem que sucedeu Elias, e ele foi fiel a Deus, e ele foi submisso ao seu Senhor, que foi Elias.
E por isso ele colhe frutos dessa fidelidade. Tanto é verdade, meus irmãos, que dobre a sua atenção nessa parte, que no auge já do seu ministério, um dia alguém questionou a autoridade e a autenticidade do ministério profético de Eliseu, dizendo: mas quem é Eliseu? Eu nunca ouvi falar desse homem. E alguém disse: Eliseu é aquele que deitava água nas mãos do profeta Elias. Ou seja, a pessoa estava dizendo: Eliseu não é qualquer um. Eliseu era aquele que auxiliava Elias. E a pessoa disse: então ele não é qualquer um mesmo. Então Eliseu vai colher frutos da sua submissão e do seu serviço à autoridade espiritual que estava sobre ele. Eliseu é esse que vai suceder Elias. Elias não é qualquer profeta. Elias é o grande representante dos profetas, e não é à toa que Jesus recebeu a visita no Monte da Transfiguração de Moisés representando a lei e de Elias representando os profetas. Elias é esse grande profeta. Mais do que isso, Elias é um homem que tudo que ele sabe ele aprende de Deus. Porque quem ensinou Elias que Deus tem poder para ressuscitar a mortos? Se hoje eu orar por um morto para ele ressuscitar, eu tenho exemplos passados. Mas qual o exemplo de Elias antes dele? De alguém que orou para Deus ressuscitar um morto. Abraão não fez isso, Isaac não fez isso, nenhum antes dele fez isso. Quem ensinou para ele que Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte? O próprio Deus. Foi Deus quem falou para ele: eu domino a vida e eu domino a morte também. Elias é este homem, e Eliseu vai sucedê-lo. Eliseu vai assumir o seu lugar e dar continuidade ao seu ministério. Agora escute isso. Agora isso não foi de graça. Tanto é verdade que quase no momento de ser tomado, Elias vai fazer uma proposta a Eliseu. E essa proposta todos nós conhecemos. E Elias diz assim: me pede o que você quiser, e se você me ver ser tomado de você, você receberá. E o que foi que Eliseu pediu para Elias? Porção dobrada do quê? Do espírito de quem? Eu cresci ouvindo dizer que Eliseu pediu porção dobrada do Espírito Santo que estava em Eliseu. Mentira. Primeiro porque quem é capaz de suportar a porção dobrada do Espírito Santo? A gente não aguenta nem 1% dele, que dirá o dobro dele. Segundo, como é que você multiplica o tudo? Deus não se multiplica, porque Ele é tudo em todos e em todo lugar. Outra coisa, Eliseu não pediu porção dobrada da unção de Elias, porque a unção não era de Elias, a unção é de Deus. E quem dá unção a alguém não é o homem. Quem dá unção a alguém é Deus, porque a unção é dele. Ele dá a quem ele quiser. Aí Eliseu olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada do seu espírito. E espírito ali não está com E maiúsculo, espírito ali está com E minúsculo. Então que espírito é esse? Quando Eliseu pede porção dobrada do espírito de Elias, ele está pedindo porção dobrada do caráter de Elias. Aí quando fala de caráter, a coisa dá uma... Ou seja, é mais ou menos isso aqui. Eu estou explicando para nós entrarmos na história. É mais ou menos isso aqui. Eu andei contigo, dormi no mesmo lugar que você dormiu. Eu vi as oportunidades que você teve de se corromper como profeta. Todavia eu vi que você é um homem de caráter, e eu quero ter o dobro do seu caráter. E ele vai receber, e ele vai provar isso aonde? No seu ministério. Principalmente, acompanhe o raciocínio, principalmente no capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Porque o capítulo 4, não perca isso aqui por nada. O capítulo 4 do segundo livro dos Reis, ele é composto de 4 histórias. Quantas histórias eu falei? A primeira é a famosíssima história da multiplicação do azeite da vida. A segunda é a história que nós lemos parte, que é a história da mulher sunamita. A terceira é a história do veneno na panela. E a quarta é a história da multiplicação dos 20 pães. Embora essas 4 histórias estejam no mesmo capítulo, não significa que elas aconteceram no mesmo tempo ou uma após a outra. Não. Essas histórias, embora estejam no mesmo capítulo, elas aconteceram em tempo diferente, lugar diferente, em circunstâncias diferentes,
Presta atenção. E com pessoas de níveis diferentes. E por que elas estão juntas nesse capítulo? Porque juntas elas têm o mesmo propósito. Só para vocês terem uma ideia de qual é o propósito, eu só vou dar um contraste nas duas primeiras histórias. Por que a Bíblia faz questão de mostrar que essa mulher, a viúva da primeira história, por que a Bíblia faz questão de dizer que ela é viúva, de mostrar que ela é pobre e mais, de dizer que ela está endividada? Então nós temos a história de uma mulher pobre, viúva e com dívida. E por que a Bíblia faz questão de abrir a história da sunamita dizendo que ela era rica? Então primeiro nós temos a história de uma mulher pobre, e depois nós temos a história de uma mulher rica. Por que a Bíblia faz questão de fazer isso? Porque a Bíblia está querendo mostrar que Eliseu, ele não mudou conforme o ambiente. Diante da pobre, ele foi profeta, e diante da rica, ele foi profeta do mesmo jeito. Ou seja, independentemente de tempo, de lugar, de espaço, de circunstância e de quem quer que esteja à minha frente, eu sou o que sou em qualquer lugar. Por isso ele está demonstrando que recebeu caráter, porque caráter é você ser em qualquer lugar, em qualquer situação e diante de quem quer que seja. Quem deseja viver dessa forma, levante a sua mão e adore ao Senhor. Mas aí a história vai começar. E agora que eu expliquei o propósito dessa história, a história vai começar. E olha como a história começa. Quem está acompanhando, diga amém. Amém. A história começa com a seguinte expressão: certo dia. Você pode repetir isso? Diga certo dia. Certo dia. Isso aqui não está assim e não está aqui para ligar uma história a outra. Isso aqui está aqui porque foi num certo dia. E que certo dia foi esse? Não perca isso aqui. O que a Bíblia quer dizer com certo dia? Quando a Bíblia expressa dizendo certo dia, a Bíblia está dizendo o seguinte: num dia qualquer, num dia normal, em mais um dia da rotina de um profeta. Se você ainda não entendeu o que eu estou querendo dizer, eu vou te explicar na prática. Um dia que para Eliseu não tinha grandes expectativas. Um dia que na agenda de Eliseu não tinha nada de especial marcado. É mais ou menos assim. Eliseu acorda de manhã, se volta para Geazi. Geazi, dá uma olhada na agenda aí. Qual que é a programação? Aí Geazi dá uma olhada. Nada de especial. O que é que nós vamos fazer hoje? Viajar. Viajar para nós é a coisa mais normal que existe. E vamos passar por onde? Por Sunem. Sunem nenhuma grande expectativa. Nada de especial na minha agenda. Na realidade de Eliseu, aquele dia era mais um dia. Na realidade de Eliseu, aquele dia não reservava grandes esperanças. Mas na realidade de Deus já estava marcado que aquele dia seria o dia em que Deus começaria a escrever uma história eterna. E eu aprendo aqui que Deus não precisa de dias especiais para operar o que Ele tem para operar. Deus não precisa de datas marcadas por homem para realizar o que Ele tem para realizar. Ele pode pegar essa terça-feira que já está quase acabando e resolver marcar o início de uma história que nem o tempo poderá pagar. Quem recebe a palavra, adore ao Senhor. Faz ter grandes histórias. E aí a história começa assim. E o que aconteceu nesse certo dia? Preste atenção. Nesse certo dia não aconteceu nada de anormal. O que aconteceu? A Bíblia vai informar o que aconteceu. Nesse dia normal, aconteceu mais uma coisa normal. O que? Eliseu passou. Porque profeta vive passando.
E é abençoado quem percebe. Por que só aquela mulher entrou para a história? Porque só ela percebeu que Eliseu passou. Tem gente que não entra para a história porque nunca percebe profeta. Para ele, profeta é igual a qualquer outro, mas não é. Mas não é. E Eliseu passou. E a expressão aqui passou é na verdade o mesmo que passando Eliseu. E a expressão passando é um ato contínuo. E o ato contínuo é o mesmo que alguém que está em. Vamos lá. Está em. Diga movimento. Eu vou perguntar de novo para ver se vocês entenderam. Eliseu passou é o mesmo que passando. E é um ato contínuo. O ato de alguém que está em. Porque profeta que é profeta, ele sempre está. Você já percebeu? Você deve ter ouvido essas histórias. Irmão, eu admiro fulano de tal. Por quê? Eu conheço ele há 30 anos e ele não mudou nada. 30 anos e não mudou nada. Está com problema, irmão. Porque se o Espírito de Deus habita nele, já era para ele ter mudado muito. Não, mas ele é perfeito. Então, meu irmão, seu lugar não é aqui. Porque igreja não é lugar de gente perfeita. Não. Terra não é lugar de gente perfeita. Céu é que é lugar de gente perfeita. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, eu tenho que melhorar. Eu tenho que movimentar. A minha vida tem que estar em constante mudança. Não é isso que a Bíblia diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai subindo, subindo, até se tornar dia perfeito. E quem é o nosso maior exemplo, senão Jesus? Em Atos capítulo 10, versículo 38, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e o Espírito Santo, e ele andou por onde? Diga toda parte. E é por isso que Paulo, desculpa a expressão, é que o vocabulário é pobre. É por isso que Paulo tinha moral para dizer para a igreja: me imita porque eu imito a Cristo. Porque Paulo não ficava parado, não. Então é verdade que quando ele escreve a carta aos Romanos, ele escreve pedindo apoio financeiro para ir para a Espanha. E quando ele quer ir para a Espanha, o argumento dele é o seguinte: eu quero ir para a Espanha porque ninguém pregou lá. E outra, onde eu estou, não tem mais para quem eu pregar. Eu já preguei para todo mundo. Não tem mais para onde eu ir. Tudo quanto é valado eu já entrei. Tudo quanto é beco eu já entrei. Tudo quanto é morro eu já subi. Não tem mais para onde eu ir. Porque o Espírito de Deus está em mim. E eu não fico parado. Eu estou em movimento. Levante suas mãos aos céus. Eu venho aqui nesta noite como profeta de Deus, para que por meio da palavra eu profetize um tempo de movimento espiritual na sua vida, crescimento espiritual, avanço espiritual. Quem recebe essa palavra, dê o melhor, glória a Deus, que você já deu hoje. Dá uma olhada para o Senhor e diga para ele: é tempo de nos movimentarmos. Não perca o raciocínio, não. Aí Eliseu passou. Diga comigo: existem oportunidades que passam por nós uma única vez. E a mulher percebeu isso. Sabe o que ela fez? Quem vai passar? Eliseu. Foi elaborar um plano. E aí entra o papel de uma mulher sábia. Olha o plano de mestre. O homem viajando deve estar com fome. Vou preparar um negócio para ele comer. Só que não vou levar na rua. Se ele quiser, ele que venha para minha casa. Porque se ela quiser só matar a fome dele, era só levar na rua uma marmita. Mas o que ela faz? Ela
ele para e deixa dentro de casa e sai para a rua. Saiu para onde? Quando ela vê o profeta, ela para o profeta. Porque quer encontrar profeta, vai para a rua. Para o profeta. Eu tenho um convite para fazer para o senhor. Pois não. Vem fazer uma refeição em casa. Não. Como é que o senhor sabe que ele disse não? Porque observe o texto. Olhe para cá, não olhe para o lado, olhe para cá. Não perca o raciocínio. O texto usa a expressão constrangeu. Diga constrangeu. No original hebraico essa palavra é batse. Batse significa amarrar com fio. A mulher literalmente amarrou o profeta com a palavra. Ela não deu outra alternativa para o profeta senão de entrar na casa e comer. É mais ou menos isso aqui. O senhor vai? Não vou. Vai? Não vou. O senhor vai, o senhor não tem outra escolha. E eu creio que o profeta chegou a pensar: bom, essa mulher não vai desistir. Então o negócio é fazer o quê? Entrar, comer e ir embora. Senão nem como e nem vou embora. Constranger aqui é forçar, obrigar, amarrar, tornar impossível a pessoa sair do lugar. Aí eu começo a pensar: eu estou dando comida de graça dentro da minha casa, e aí eu tenho que implorar. Eu aprendi com a minha mãe que para trabalhar se chama mais uma vez, para comer é uma só. Isso é para gente comum, porque com o profeta não é assim. Com o profeta a gente insiste. E ela falou: esse homem não é comum. Esse homem tem que entrar em casa. A minha pergunta é: por que ela insistiu tanto? Ela insistiu tanto, sabe por quê? Porque ela sabia que só dele pisar na casa dela, só dele entrar debaixo do teto da casa dela, algo de especial da parte de Deus entraria com ele naquele dia. Oh, glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas fazem questão de estar perto de você? Você já percebeu que existem pessoas que você paga para ficar perto e outras que você paga para ficar longe? Qual é a diferença de uma para outra? É uma palavrinha só chamada graça. Porque a graça atrai. A graça faz a outra pessoa entender: só de eu estar perto, a bênção de Deus virá sobre a minha vida. Isso, levante a mão mesmo que eu vou liberar uma palavra profética aqui nessa noite. Levante a mão lá em cima e segure a mão lá em cima. Esse avanço, esse crescimento espiritual que eu falei agora há pouco, será tão grande na sua vida que as pessoas irão te convidar só para pisar dentro da casa delas, porque só de pisar a bênção de Deus virá sobre aquele lugar. Quem recebe a palavra, levante a mão e dê um brado de glória. Não é pecado fazer isso. Com essa mão que você levantou para adorar ao Senhor, passe no ombro do seu irmão com respeito e diga: está chegando o tempo em que as pessoas entenderão que só o fato de estarem próximas de você, elas serão abençoadas. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença do Espírito e da glória de Deus nesta casa. Quem adora, quem adora. Aí o que o profeta
Se eu fosse você, eu dobraria a atenção. Se eu fosse, estou falando sério, por amor à sua alma. Por amor à sua alma. E ele entra. Quando ele entra para comer, o que é que tinha para comer? A maioria das traduções não diz o que tinha. Mas a tradução mais próxima do original diz o que tinha para comer. E sabe o que tinha? Diga aí, pão. O que é que tinha para comer? Quer ver o negócio? Quem é que comeu algum tipo de pão hoje? Ninguém. Vocês estão jejuando o dia todo? Só o pregador que não jejua aqui. Quem é que comeu pão hoje? Um pão. Estou pregando para ser humano. Por que eu falei assim? Por quê? Para trazer a sua mente. Não perca o raciocínio. Para trazer a sua mente que pão se trata de uma comida básica. Pão se trata, no sentido positivo da palavra, se trata de uma comida ordinária, no sentido de ser todos os dias. Uma comida rotineira, uma comida esperada, uma comida que não é surpresa para ninguém. Olhe para cá. O profeta entra na casa depois da mulher quase obrigar ele. E quando ele entra lá, o que tem para comer? Agora imagine se fosse como alguns. Pois é, né? Insistiu tanto que do jeito que insistiu parecia que ia ter um banquete. E eu entro aqui, o que tem para comer? Não, tá de brincadeira. Quer chama o profeta para dentro da sua casa para dar pão? Ah, se eu fosse você. Agora imagine, não percam isso. Imagine se Eliseu não aceitasse as coisas julgadas pequenas. Imagine se Eliseu recusasse o pão que a mulher ofereceu. Pastor, eu ainda não entendi. Olhe para cá. Como é que essa história termina? Essa história termina com 2 milagres básicos que nós estamos acostumados a ver todos os dias. Uma mulher que não pode gerar filho, gera. E um menino de 12 anos que está morto é ressuscitado. Nós estamos acostumados a ver isso todo dia. É lógico que isso é irônico. Só para mostrar para você que essa história terminou com 2 milagres, diga comigo, extraordinários. Então essa história terminou com 2 milagres, o quê? Extraordinários. Só que como que essa história começa? Com simples pão. Se Eliseu rejeita o simples pão, Eliseu nunca entraria para a história como alguém que fez parte da mudança da história de uma família. Se Eliseu não aceitasse o pão, essa mulher nunca abraçaria o filho. Por falta de humildade, pessoas travam a bênção de uma família inteira. Às vezes poder não resolve, o que resolve é a humildade. Porque Eliseu tinha poder para orar para o morto ressuscitar? Sim. Mas se ele não aceita o pão, ele nunca mudaria a história daquela casa. De que adiantaria o poder se eu não tenho humildade para aceitar as coisas pequenas da vida? Ah, glória a Deus, quem acha que deve. E aí eu me lembro da história que todos conhecem. Davi. Samuel cancelou a agenda dele só por causa de Davi. Foi na casa de Jessé. E aí todos conhecem. Enquanto Davi não chegou, não comeu. Quando ele chegou, Samuel foi lá, derramou o óleo da unção. Sabe o que é isso, Davi? Nem sei. Você vai ser rei de Israel. É meu? É. Agora vamos comer. Aí a Bíblia faz, é por isso que eu amo a Bíblia. Aí a Bíblia faz questão, pastor Adriano, de dizer: e passados alguns dias. Por que a Bíblia fala passados alguns dias?
para fazer referência à unção do dia anterior. Passado alguns dias aconteceu o quê? Jessé, não perca, chega e Davi fala: vai levar comida para os seus irmãos no campo de batalha. Ah, se fosse alguns. O senhor está ficando louco? Meu tempo de diácono já passou faz tempo. Tá bom, glória a Deus, por que agora? Meu tempo, eu não sirvo mais. O senhor não lembra que Samuel veio na casa do senhor por minha causa? O senhor não lembra da imagem dele ungindo rei sobre Israel? Mas diga comigo assim: quem não estiver pronto para servir o próximo, nunca estará pronto para derrubar gigante. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: às vezes, para derrubar gigante, não precisa de força, precisa de humildade. Só dá glória quem é crente, né? Porque eu vi um negócio desse na glória para crente. Eu não estou prometendo chave para ninguém. Eu não estou prometendo carro para ninguém. Você quer carro? Vai trabalhar. Aproveita o IP embaixo, meu irmão. Trabalha e paga. Agora eu vim aqui hoje para dizer que há portas que se abrem só por meio da humildade. Quem conhece, levanta a mão e dá um bravo de glória. Davi pega e diz assim: sim, senhor. E lá vai Davi. E eu imagino alguém perguntando: está indo aonde, Davi? Estou indo levar comida para os meus irmãos no campo de batalha. E Deus falou assim: você que pensa, você não vai levar comida. A comida é só um imã. A comida é só uma isca para eu te levar para onde eu quero. Você não está indo levar comida, você vai derrubar gigante. A comida é só ele para eu te levar. Se Davi rejeita aquilo, se Davi não é humilde para aceitar servir os irmãos, duas tragédias teriam acontecido. Primeira, uma nação inteira tinha sido destruída. Segunda, ele nunca entraria para a história como quem derruba gigante. Mas porque ele aceitou. E eu fico imaginando, quando ele chega no campo de batalha e ele olha Golias, já entendi. O pão não era para me humilhar. Servir meus irmãos não era para me reduzir. Era só o meio do Senhor me trazer para o centro da batalha. Levante uma de suas mãos. Sabe esse negócio pequeno que colocaram nas suas mãos? Aliás, que você julga ser pequeno, porque para Deus tudo é pequeno, porque grande é só Ele. Sabe esse negócio pequeno que você julga não ser nada, que você está dizendo que é para te humilhar, para te reduzir, para te matar, porque tem gente que não é nada disso. Isso aí é o tratar de Deus, é a forma que Deus está te envolvendo para te levar para onde Ele quer te levar. Na verdade, isso aí é uma forma de Deus te atrair para o centro da vontade dEle. E se você entende a voz de Deus, é só você dizer: eis-me aqui, Senhor, me leva para onde o Senhor quiser. Se é para servir, eu vou servir. Daqui a pouco você vai entender que na verdade isso aí foi só um meio de Deus te levar para onde Ele quer te levar. Onde houver mãos levantadas, Deus vai derramar uma chuva, como nossos irmãos cantaram, mas uma chuva de humildade para você aceitar as coisas pequenas da vida como maneira de Deus realizar o que é grande. Quem recebe adora, quem recebe adora.
você cumpra a palavra. Eu quero que você dê um abraço nessa pessoa que está ao seu lado e diga: aprenda isso. Não é isso, não vai existir. Diga: aprenda isso. Nunca se esqueça. Diga: Deus nunca revela a totalidade do final, porque antes Ele quer provar o que está no seu coração. E o nosso coração Ele prova com as coisas pequenas, e Ele vai revelando aos poucos. Aquilo que Deus prometeu para você, que você acha grande, não é o tudo que Ele tem para você, porque Ele nunca revela o tudo. Ele nunca revela o tudo. Sabe aquilo que você acha grande? É nada, isso aí é só o começo, porque o que é grande mesmo Ele omite para provar o seu coração. Quem entende a voz de Deus, adora. Foi tão bom. Acompanhe o raciocínio, faça um esforço. O negócio foi tão bom que a Bíblia diz que depois desse dia era de praxe. Toda vez que ele passava por Sunem, ele entrava na casa. E ele fazia o quê? Entrava para... Por que a Bíblia não fala pão aqui e fala pão ali? Porque a primeira refeição foi pão, mas depois dessa não era só pão, tinha outras coisinhas a mais. Porque as coisas de Deus são assim. Se você for fiel no pouco, nós vamos precisar de humildade. Que o que somos em Deus. O Espírito de Deus me faz perceber uma unção profética aqui nessa noite. Por isso eu quero que você aproveite isso. E eu quero que você seja boca de Deus para essa pessoa novamente que está ao seu lado. Diga para essa pessoa: enquanto você for fiel, Deus te promete hoje, as coisas não ficarão do jeito que estão, elas sempre vão melhorar. Eu não estou pregando fantasia para te agitar, não. Está tudo aqui, ó. Eu não estou pregando fantasia. Eu nem vou copiar que eu copiei. Eu estou sendo boca de Deus aqui. Deus está dizendo que enquanto essa igreja permanecer fiel como ela tem sido, o que tem acontecido é sombra do que vem pela frente. As coisas tendem a melhorar. E eu quero que você levante a sua mão, porque Deus me manda falar isso de novo. Enquanto você for fiel, as coisas não ficarão do jeito que estão, elas vão melhorando a cada dia. Quem recebe agora? Só que comer aqui, quem não tem condições de me ouvir 10 minutos? Quem? Vocês querem ir embora para casa? Quem ainda tem condições de me ouvir 10 minutos? Quem?
que comer aqui não é como na maioria das vezes hoje. Porque hoje, em muitos casos, um come meio-dia, o outro 1h, e quando come no mesmo horário, um come no quarto, outro na sala, outro na cozinha, outro na garagem, um na frente do computador, outro na frente da televisão. Pastor Adelino, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, e Deus sabe que isso é verdadeiro, mas eu vou ter que falar isso aqui. O dia que o seu filho ou a sua filha, que sempre tem o prazer de sentar à mesa com você para a refeição, não tiver mais, pode procurar o que ele está fazendo, que ele está escondendo alguma coisa de você. Porque quem esconde foge da mesa da comunhão. Filho que não senta à mesa com pai, com mãe, está escondendo alguma coisa que você não está sabendo. Vou dar uma dica. Pega a senha do e-mail dele. Chama um hacker para rastrear o computador. Estou falando como profeta. Deus quer salvar a sua casa. Deus quer evitar uma queda na sua casa. E para isso Deus me trouxe aqui hoje. Só que comer aqui não era só matar a fome ou o desejo de comer o que se gosta. Comer aqui era comunhão. Diga comunhão. Nesse ato de comunhão existem palavras. Diga palavras. Palavras manifestam duas coisas: pensamentos e sentimentos. Por isso Jesus é o verbo de Deus, porque ele revela a mente e o coração de Deus. Cristo é a manifestação do que Deus pensa e do que Deus sente. E o que Deus pensa é que todos nós somos pecadores. E o que Deus sente é que Ele nos ama e Ele envia Jesus para nos resgatar. Ainda tem gente que dá glória a Deus quando fala de resgate. E aí Eliseu senta mesmo. Aí ele senta de um lado, o Geazi aqui, o marido da mulher ali, e a mulher provavelmente aqui na frente. E eles estão comendo e conversando, falando. Ele fala, ele ouve, diálogo. Quando ele fala, ele revela o que pensa e o que sente. Nesse contato tem cumprimento, troca de olhar, tem relacionamento. E a mulher está só observando. Não olha do lado não. Aqui você não pode perder. A mulher está só observando o homem. Aí ela chega no marido um dia. Chega em quem? É brincadeira. É uma mulher dando testemunho de um homem para o marido. Vou falar até você entender. É uma mulher falando no sexo oposto para o marido. E ela chega no marido e diz: eu tenho um negócio para falar com você sério. Ah, meu Deus. E é sobre Eliseu. Meu Deus do céu. Vejo que, a expressão vejo que aqui é, de tanto observar, cheguei à conclusão que este que pega na minha mão, que come aqui dentro de casa, que anda aqui dentro, eu cheguei à conclusão: ele não é só homem de Deus, ele é santo homem de Deus. Porque uma coisa é ser homem de Deus, outra coisa é ser santo homem de Deus. Porque ser homem de Deus é o que eu sou para vocês. Ser santo homem de Deus é o que eu sou para Deus e depois para vocês. E não basta ser para vocês, tem que ser para Deus. Porque o fato do povo me aprovar
não significa que Deus me aprova. Porque, como dizem por aí, é mentira que a voz do povo é a voz de Deus. Porque Davi não tocava em Saul, por quê? Porque dizia que Saul era o quê? Só que Deus já tinha falado para Samuel que não era. E quem vale mais, Davi ou Deus? Davi falava, é ungido, e Deus falava, eu já rejeitei. E aí, de que adianta as pessoas te aprovarem, se Deus já te rejeitou? É preferível as pessoas te odiarem, mas Deus dizer, eu te aprovo. E Deus vai nos dar graça para sermos assim. Onde houver crente adorando a Deus, receba a graça de Deus para ser santo. Agora para você, já vou concluir. Para você ser chamado santo homem de Deus ou santa mulher de Deus, não é da noite para o dia. Diga, é um processo. Diga-se passagem doloroso. Eu vou provar isso para vocês numa palavra de Jesus. Olha para cá. Jesus falando de João Batista para a multidão. Jesus perguntou, o que vocês foram ver no deserto? Aí Jesus começa a classificá-lo. Olha como Jesus começa. Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de linho fino? Ou um profeta? Aí Jesus fala, eu porém vos digo que fostes ver mais que um profeta. Porque dentre nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Jesus chama ele de mais do que profeta, santo, homem de Deus. Só que para chamar disso, Jesus primeiro falou, o que fostes ver no deserto? Um caniço? Um homem? Ou um profeta? Ele disse, nada disso. Ele é mais do que profeta. Só que para ser chamado de mais do que profeta, primeiro tem que ser caniço. De caniço ele te transforma em homem de verdade. De homem de verdade ele te transforma em profeta. E de profeta, depois ele te chama de mais do que profeta. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, não importa. Até hoje você está vivendo como um caniço. O Espírito de Deus habita em você. E ele vai te transformar em homem de verdade. Depois em profeta. E depois as pessoas vão te chamar de santo homem. Jesus! A minha pergunta aqui, e aqui eu vou concluir. Afinal de contas, o que é ser santo hoje? Porque eu tenho que falar de santidade para esse tempo. Aí alguém já pensou, separar, isso é Antigo Testamento. Não que hoje não tem que ser, mas ser santo hoje não é só ser separado, é mais do que isso. Porque no Antigo Testamento a ideia de separado era o que? Aquilo que era consagrado para serviço do Senhor no templo. Hoje ser santo é mais do que isso. Ser santo hoje é koiné. Diga koiné. É no original grego, no Novo Testamento. Diga koiné. O que é koiné? Koiné é o contrário de koinon. Diga koiné. É o contrário de koinon. Não perca isso aqui, gente. O que é koinon? Koinon é aquilo que é comum de todos. Koinon é aquilo que todos fazem. Koinon é aquilo que todos veem. Koinon
acesso. Koiné é o contrário disso. Koiné é amar o que a maioria odeia. Koiné é odiar o que a maioria ama. Eu vou te contar uma experiência rápida. Eu comecei a pregar, eu tinha 9 anos de idade. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou fruto aqui da Assembleia de Deus, Ministério Madureira em Jacareí. O pastor Adelino conhece, o pastor Manuel que me formou como obreiro. E eu comecei a pregar com 9 anos de idade. Imagina a igreja Assembleia de Deus Madureira há quantos anos? Há 22 anos atrás. E eu era obreirinho, pequenininho, pastorzinho. E eu me lembro que eu chegava na escola, e não foi uma nem duas, foram várias vezes. Aí tinha uma rodinha de ímpiozinhos, pecadorzinhos pequenininhos. Porque o Adão já está lá dentro, irmão, já nasce com ele. E eu me lembro que eu ia chegando, eles estavam na rodinha falando alguns assuntos lá. Aí alguém dizia assim, ó, você vai lembrar dessa época? Para. Porque o Elias chegou. E o que? Ele é crente. E o que tem? Crente não pode ouvir essas coisas. Quem se lembra disso? Que crente não podia ouvir determinadas coisas. Isso é ser santo. É você não caber em determinados ambientes. Porque você não ama o que eles amam. E você odeia o que eles amam. Só quem gera isso, eu já estou encerrando, só quem gera isso é o Espírito de Deus pela palavra. Eu estava pregando em Jabuticabal há quase 2 meses atrás, e eu falei isso para os jovens, sobre Koiné e Koinon. No final eu vendendo meu material, pastor, chegou um grupo de 5 jovens. Ô pastor, o senhor cortou meus baratos. Eu falei, por quê? As minas desistiram. Eu falei, do quê? Estava tudo acertado. Nós tínhamos que ficar agora. Só que ela falou que agora elas são Koiné. E elas não fazem mais isso. Tem gente que ainda se alegra, né? Com a permissão do pastor, vamos estar em pé, por favor. Eu quero orar com vocês, mas eu ainda preciso lhes falar algo com vocês em pé. Ouçam-me, por favor. A minha pergunta aqui nesta noite, de forma conclusiva, é essa: está valendo a pena ainda ser santo? Calma. Será que dá? As coisas demonstram que está valendo a pena ser santo. Aí você tira a sua conclusão. Porque Jesus falou: bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. Aí Paulo falou, ao explodir a última trombeta: o que é mortal se revestirá do que é imortal, o que é corruptível se revestirá do que é incorruptível. E nós receberemos um corpo semelhante ao dele. E o melhor vem agora. E o veremos como ele é. Mas isso não é para todos. Isso é para quem segue a paz com todos e a santificação. Porque sem ela ninguém verá o Senhor. Você acha que vale a pena ser santo? Só que dobre a sua atenção, porque Deus me autoriza a liberar uma palavra sobre a sua vida que deseja ser ainda mais santo.
Diga comigo, a santidade. Diga mais forte, diga a santidade. Não me dá direito. Apenas as coisas celestiais. Diga, a santidade me dá direito a viver algo especial nesta vida. Me prova, pastor, prova. Um dia Pedro chegou em Jesus e perguntou pelos discípulos: o que nós ganhamos por termos deixado tudo para te seguir? O que Jesus falou? Vocês ganham 100 vezes nesta vida e por fim a vida eterna. Mas isso não é um princípio do Novo Testamento, isso é um princípio de Deus. A mulher descobriu e falou para o marido que Eliseu era o quê? Era o quê? Ela chega no marido e diz: esse homem, ele é fora do comum. Esse homem não é normal. Esse homem é um santo homem de Deus. Aí o que ela propõe para o marido? Por que ela não falou que ele é santo depois de pedir um quarto para o homem? Porque o argumento dela para o marido construir um quarto foi o quê? A santidade do profeta. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer que ela falou: façamos-lhe pois. A expressão pois aqui é: porque ele é santo, vamos construir um quarto. Obra de pedreiro que custa grana. Porque esse homem não pode só comer em casa. Esse homem tem que dormir aqui. E o que é que levou a mulher a desejar investir na vida do homem? Diga a sua santidade. Diga a sua santidade. Agora pense comigo, e aqui vem a aplicação. Naquela época não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha SMS nem correio. Quando foi que o profeta ficou sabendo do quarto? Quando ele chegou lá. Então isso foi o que para ele? Diga, uma surpresa. Sabe por quê? A santidade te faz receber o que você nunca imaginou receber. Vou te dar mais uma chance de você entender. A santidade te faz ter direito a viver o que você nunca sonhou nos seus melhores sonhos. O profeta chega e o que ele imagina que vai fazer lá? Diga, comer. Quando ele fica sabendo do quarto, o que ele faz? Diga, sobe para o quarto. Quando ele chega no quarto, o que ele faz? Diga, deita na cama. Então o que ele fez primeiro? Entrou no quarto ou foi comer? Diga, entrou no quarto. Significa que ele estava, diga, cansado. Se ele somente comesse ali, ele continuaria cansado. Sabe por quê? Além da santidade de fazer viver o que você nunca imaginou, a santidade te faz receber o que você precisa na hora certa. Vou dar mais uma chance. A santidade, além de fazer você receber o que você nunca imaginou, a santidade te faz receber o que você precisa na hora certa. A pergunta agora é essa: quem reconhece que precisa ser mais santo? Levante a sua mão direita. Permaneça para ela levantar. A segunda pergunta agora: quem quer pedir a graça de Deus para você ser mais santo? Levante a mão esquerda. Porque onde tiver mãos levantadas, o Espírito de Deus vai te dar graça para você ser mais santo ainda. E eu duvido que aos santos as portas fiquem fechadas. Você quer ser mais próspero? Você quer viver coisas que você nunca imaginou? Então entre pelo caminho da santificação, porque pela Bíblia nenhuma porta se fecha diante de quem vive uma vida digna diante de Deus. Quem deseja isso, dê o melhor glória a Deus.
que está ao seu lado e diga: ninguém se santifica sozinho. Diga: é por isso que a Bíblia, antes de mandar nós sermos santos, ela manda a gente seguir na paz com todos. Porque ninguém se santifica sozinho. Diga para ele: sabe o que isso significa? Que eu te ajudo e você me ajuda no processo da santificação. Diga: eu preciso de você. Deus está gerando no coração de pessoas aqui o desejo de ser mais crente, ser mais santo, ser melhor. E a promessa de Deus é esta: você viverá o que nunca sonhou, nos seus melhores sonhos. Quem recebe adora, quem recebe adora. Senhor Deus, em nome de Jesus, onde houver pessoas orando comigo com sinceridade, onde houver pessoas clamando, Senhor, agora, com mãos levantadas, corações abertos, que a tua graça invada essas pessoas e que o Senhor nos ajude a sermos melhores, que o Senhor gere em nossos corações desejo de sermos melhores, vontade de sermos mais crentes, vontade de sermos mais santos. Gera isso em nós, gera isso em nós. Derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós a tua glória agora, como prova de que o Senhor aprova a santificação da tua igreja. Quem deseja ser mais santo aqui,